Olá a todos, eu sou a professora Thaís Januzzi Chaves, professora da Rede Municipal de Educação de Araucária e atualmente estou como assessora de Educação Ambiental na Secretaria Municipal de Educação. E através desse vídeo, desse curso, Caminhos de Educação Ambiental entre a Escola e a Vida, eu trago algumas ideias, algumas propostas e alguns projetos que vêm sendo realizados no nosso município com as nossas unidades educacionais. Esse curso, ele permite inspirar e trazer ideias para algumas ações que precisam ser desenvolvidas e outras fortalecidas no nosso cotidiano e na nossa população do nosso município. Eu trago aqui então algumas ideias da educação que já foram feitas, que podem dar continuidade a um trabalho desenvolvido, e ao final desse curso, também a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente traz algumas ações que são desenvolvidas e a gente consegue trabalhar muito bem em parceria. Então, acho que é um curso para inspirar e para todos, né, terem consciência do que a gente desenvolve atualmente no nosso município. Então, todos bom curso e ao final teremos mais informações. Eu vou iniciar então o nosso curso falando um pouquinho da Semana do Meio Ambiente que nós tivemos no nosso município de 2 a 6 de junho. Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós tivemos algumas ações com a comunidade e que envolveram algumas unidades educacionais em alguns momentos. Tivemos plantios de árvores, tivemos blitz ecológicas, tivemos apresentação cultural, gincana ecológica com algumas crianças de algumas unidades educacionais e propusemos um concurso de vídeos, Pequenos Guardiãos da Natureza, também com algumas unidades que tiveram interesse de participação. E essa formação continuada vai trazer então alguns resultados desse processo e também algumas ações que são desenvolvidas no nosso município. Para iniciar então a fala do Educação Ambiental, eu vou convidar a professora pedagoga Delma, que é nossa diretora-geral da Secretaria de Educação, para falar um pouquinho sobre a temática ambiental no nosso município. Olá, meu nome é Delma, estou atualmente na Secretaria Municipal de Educação de Araucária, sou a diretora-geral e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre educação ambiental. Em relação a marcos legais, tanto a nível federal, quanto estadual e quanto municipal, nós podemos avançar que nas últimas décadas nós tivemos grandes avanços nesses marcos. Então, a temática da educação ambiental, ela já está dentro dos nossos currículos escolares, dentro das propostas pedagógicas das nossas unidades educacionais, e também nas nossas práticas pedagógicas. Então, a gente pode fazendo uma avaliação, né, do que a gente foi vivendo dentro da temática ambiental, nós podemos afirmar sim, né, que no campo educacional nós tivemos esses avanços. Então, hoje é muito comum, né, nós encontrarmos práticas reflexivas, né, que trazem a temática da educação ambiental não como um apêndice no currículo, mas sim já, né, como uma ação pedagógica permanente daquela unidade educacional, como um processo permanente de reflexão com as crianças, com os estudantes, né, procurando perceber-se, né, como sujeito deste ambiente, deste meio ambiente. Então, isso já se percebe, é recorrente, né, nas nossas unidades educacionais. Mas ainda existe um campo vasto, né, de desafios para que a gente consiga ainda ampliar, né, essa discussão, essa conscientização de que ser parte do ambiente, né, exige de cada um de nós, né, a reflexão de como é que nós queremos esse ambiente, né, hoje e amanhã. Então, essas práticas pedagógicas, elas precisam crescer, tomar volume, porque isso é muito definitivo nas nossas vidas, né? Então, um meio ambiente saudável, ele retorna para nós, né, como qualidade de vida. E essa reflexão já pode ser iniciada ali com os nossos pequenos, na educação infantil, né, e se estendendo para as outras etapas e modalidades de ensino. Então, eu penso que marcos legais estão estabelecidos, documentos pedagógicos, em sua maioria, já estão organizados e o nosso desafio é cada vez mais termos práticas, né, que sejam mais adequadas para que essa reflexão ela possa ocorrer.
E a partir dessa reflexão, com certeza, né, a conscientização em relação à temática ambiente, ela daí transcende, né, ela sai do espaço pedagógico e vai lá para a casa da nossa criança, do nosso estudante, conversando com os pais, com os familiares em relação a isso. Então, esse é o nosso desafio, né, que a gente se sinta muito desafiado dentro da educação a cada vez mais, né, fazer essa avaliação, né, que eu digo que o plano de ação da unidade educacional é esse momento, né, o quanto a temática ambiental está presente e o quanto ainda mais ela deve estar presente aí no nosso fazer pedagógico. Bom, assim como a Delma falou, nós temos já algumas ações desenvolvidas no nosso município, mas que têm que ser fortalecidas. E para isso, então, a gente tem que utilizar e divulgar a nossa Política Municipal de Educação Ambiental, que é a Lei 3662, de 24 de março de 2021. Nós temos vários contextos e vários conceitos nessa lei, mas que trazem educação ambiental como um tema permanente, integrado e transversal, que deve ser desenvolvido em todos os níveis e modalidades de ensino, e também traz alguns aspectos da educação ambiental formal e informal. Trabalhamos aqui então com um conceito que está no artigo 3º, que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Para isso, então, a gente destaca o artigo 12 do primeiro parágrafo, que traz que a educação ambiental não precisa ser implementada como um componente curricular, uma disciplina, e sim ela deve fazer parte da organização municipal e dos planejamentos pedagógicos, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. E para isso, então, nós temos aqui algumas formas diversificadas de projetos, oficinas, né, educação ambiental, dentre outros, que serão trabalhados aqui nesse curso. Eu vou iniciar aqui então a nossa conversa sobre educação ambiental para a gente pensar um pouco nos princípios e nas temáticas que a gente precisa desenvolver e trabalhar, né, com a equipe pedagógica, com as crianças, com os professores e com toda a comunidade escolar. Dentre os princípios, eu trago aqui a conscientização, sensibilização, sustentabilidade, qualidade de vida, a participação, integração, bem-estar, responsabilidade e vivência, para a gente pensar um pouco de como deve ser essa educação ambiental e o que a gente deve trazer na reflexão das temáticas. E as temáticas que a gente trabalha são sempre alteradas anualmente, devido às questões climáticas, às questões das crises globais ou até mesmo na questão do contexto social do nosso município. Eu tenho aqui alguns destaques, então, que são as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a economia circular, a energia renovável, a biodiversidade, a agroecologia, mudanças climáticas, elementos naturais, justiça ambiental e a tecnologia verde, como exemplo de temáticas que são atualmente discutidas, né, no nosso município e também na mídia fora. Uma das formas muito interessantes de trabalhar a educação ambiental com as crianças é trabalhar a partir dos seus 10 direitos naturais. Esse daqui é um recorte do texto de Gianfranco Zavanoli, que traz esses 10 direitos de forma muito interessante e que permite a questão da ludicidade e das brincadeiras com as crianças para trabalhar essas temáticas. O primeiro direito seria o direito ao ócio, viver momentos não programados pelos adultos. O segundo, o direito a se sujar, a brincar com a areia, com a terra, com a grama, folhas, água, pedras e galhos. O terceiro, o direito aos odores, a sentir o gosto dos aromas, reconhecer os perfumes oferecidos pela natureza. O quarto, o direito ao diálogo, a ouvir e poder tomar a palavra, conversar, dialogar. O quinto, o direito ao uso das mãos, a bater pregos, a serrar e raspar madeira, lixar, colar, modelar o barro, arranhar cordas. O sexto, o direito a um bom início, a comer comidas saudáveis desde o seu nascimento, beber água limpa e respirar ar puro. O direito à rua, a brincar em praças livremente, a caminhar pelas ruas. O direito ao selvagem, a construir um refúgio de brincadeiras na mata, a ter bosques para se esconder, árvores para subir. O nono, o direito ao silêncio, a ouvir, a soprar do vento, o cantar dos passarinhos, borbulhar da água. O décimo, o direito a nuances, a viver a alvorada e o pôr do sol, admirar a noite, a lua e as estrelas.
Então, essas são 10 itens, 10 direitos naturais que são muito interessantes, que a gente pode iniciar o trabalho para a exploração das temáticas de educação ambiental e, através das vivências das crianças, trazer essas temáticas de forma divertida e que eles gostem, né, de trabalhar com algumas situações da natureza. E para isso, então, eu trago aqui, a partir de agora, algumas ações e projetos que a Secretaria Municipal de Educação tem feito em parceria com as unidades. Então, eu destaco primeiramente a questão de formação dos professores, que a gente procura atuar diretamente com o público desses professores, para poder fortalecer, então, a temática e explorar diversas, né, consciências nessas crianças e nos professores também. A pesquisa de ações das unidades educacionais, que é feita anualmente, né, para divulgação dos resultados via conselhos e Ministério Público. Nós temos o nosso município a Mostra Telas Verdes, que pelo terceiro ano agora vai ser o espaço exibidor, juntamente com a proposta do Ministério do Meio Ambiente, né, trazendo vídeos, programações de audiovisuais do Brasil todo. A Semana do Meio Ambiente, que anualmente a gente realiza, e aqui eu trago algumas informações da Semana de 2025. Nós propusemos um concurso de vídeos, Pequenos Guardiões da Natureza, né, que vou trazer também alguns vídeos que participaram. Nós tivemos uma gincana ambiental, que as crianças participaram também para promover a discussão, né, dessas temáticas ambientais na Semana do Meio Ambiente. E temos algumas publicações do Caderno Pedagógico, que eu trago como exemplo e como incentivo para as próximas professores também fazer esses relatos. E também, junto com isso, divulgação de boas práticas que são desenvolvidas no nosso município. Eu vou iniciar aqui falando da formação de professores, falando desses momentos de 2025. Nós estamos à frente dos grupos e sempre procuramos proporcionar momentos de vivências para sensibilização, né, das temáticas ambientais. Então, aqui a gente teve um grupo de professores que fizeram visitas orientadas. Eu vou mostrar algumas delas que foram realizadas agora no mês de maio. Então, aqui temos os professores visitando as trilhas do Parque Cachoeira, dentro do município de Araucária, né, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, ilustrando alguns espaços e algumas vivências que podem ser realizadas com os alunos, né, para trazer o resgate histórico, mas também mostrar a questão da sensibilização ambiental e a proposta de preservação do meio ambiente. Um outro grupo teve formação na APA Passaúna, juntamente também com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Mostramos, então, um roteiro que foi organizado para pensar na questão da água e de como essa água é importante no nosso município. Então, dentro da linha ali do Passaúna, foi ilustrado desde o memorial, mostrando como que foi a história da construção dessa barragem, a extensão dessa barragem, a importância, né, e a sua questão da sua complexidade também. Então, esse é um dos roteiros que são feitos com crianças e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente oferece também para os professores conhecerem esses espaços. Ainda dentro do nosso município, outra formação de professores foi no Barracão Reciclar de Araucária. É um espaço de recebimento de resíduos sólidos que é feita então a separação, né, por componentes e depois feito então todo o destinamento desses resíduos. Dentro desses espaços é importante mostrar para o professor e também depois para o aluno como que esse lixo chega, né, do nosso município e como às vezes ele pode ser muito mal aproveitado devido à falta de informação da população. E nesse momento de conscientização é feita toda uma fala com os alunos e com os professores para mostrar como que funciona o espaço e também o que pode ser feito com esse material. Um exemplo disso é a questão dos vidros que são feitos artesanatos e tem uma exposição de algumas peças que os próprios funcionários realizam. Uma opção fora da Araucária, que também foi oferecida, foi a Gruta Baicaitava, em Colombo. É uma gruta que tem vários aspectos históricos e formações rochosas que são interessantes para trabalhar a educação ambiental. Nesse aspecto, os professores conheceram o local, puderam tirar fotos e fazer o reconhecimento para então uma proposta pedagógica para levar os seus alunos, sempre procurando trazer espaços que são próximos do nosso município e que os nossos próprios alunos possam conhecer também. Uma formação que sempre que é possível oferecida é a formação Visita Noturna no Zoológico. É uma rede de parcerias com a Secretaria de Educação e Meio Ambiente de Curitiba, que oferece, então, em alguns momentos para nossos professores, essa possibilidade de visita para conhecimento do espaço,
trilha guiada noturna e também desenvolvimento de visualização de alguns hábitos noturnos dos animais. É feita toda uma palestra sobre o zoológico, sociedade e ambiente e a importância do cuidado com a biodiversidade. Ali algumas imagens dos professores que realizaram essa visita e também se encantaram com o espaço. Então, esses são momentos que a gente consegue vivenciar o meio ambiente de uma forma diferente e que possibilita então o resgate e essa questão histórica também de alguns aspectos que a gente conhece dentro do zoológico. Um outro momento oferecido foi a visita ao Museu da Copel em Curitiba, trabalhando então alguns aspectos da importância da energia, tipos de energia e a importância, né, dos cuidados que nós devemos ter. Ali algumas imagens e algumas vivências dos professores nesses espaços. Outro espaço pedagógico em Curitiba muito interessante é o Museu de História Natural do Capão da Embuia. Muitos profissionais que trabalham a questão ambiental e a questão dos seres vivos, eles precisam conhecer espaços dinâmicos e interativos com a questão da biodiversidade. E esse espaço oferece justamente isso, esse contato com a natureza, dos ecossistemas, a questão de coleções biológicas e também a possibilidade de agendamentos com as crianças para trabalhar as temáticas específicas de acordo com a sua série. Falando agora de um público um pouquinho diferente, são os professores do Clube de Ciências e Oficina de Arte. Esses professores têm processos formativos um pouco diferenciados, justamente por terem espaços pedagógicos e práticos para a realização, então, de algumas, né, brincadeiras e oficinas com as crianças. Então, nesses espaços, a gente sempre procura trabalhar a questão ambiental com os professores, por ser um tema transversal e contínuo, né? Então, um dos exemplos dessas formações é uma formação que foi realizada em 2024, né, falando sobre as caixas da natureza, que é uma proposta muito interessante de trabalhar para a questão do olhar atento à natureza e todas as simbologias que ela pode trazer, tanto para a vida quanto para a memória das crianças. Com esse mesmo grupo de professores do Clube de Ciência e Oficina de Arte, agora em 2025, nós estamos realizando formações com a proposta dos quintais brincantes, que são espaços de brincadeira, tanto dentro das salas de aula, dos laboratórios, ateliês, ou até mesmo nos jardins, nos quintais, que podem permitir que as crianças brinquem livremente, vivenciem, experimentem e tenham curiosidade dessa natureza, desses elementos, das sensações, dos sons, e isso faz com que elas então se tornem, né, muito curiosas, mas que também percebam a importância desse meio ambiente, desses elementos, trazendo uma consciência de preservação e cuidado com a natureza. Esses são alguns exemplos de formação de professores que a gente vem realizando. Claro que são alguns recortes, nós temos vários momentos e vários grupos, e isso sempre é uma coisa constante. Então, a gente permanece ao decorrer deste ano e dos próximos, trabalhando com grupos que tenham essas temáticas ambientais e propostas de práticas diferentes, além daquelas tradicionais que a gente vivencia. E para isso também, dentro dessas sugestões de formações, a gente realiza pesquisas para saber o que as escolas e CMEs e CIMAIs têm realizado. E uma dessas pesquisas, eu trouxe aqui alguns resultados, que essa pesquisa ainda que está sendo desenvolvida nesse ano de 2025, mais especificamente perguntando quais as ações de educação ambiental que as unidades vêm realizando, de acordo com a nossa política de educação ambiental municipal. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo, um pequeno recorte do que as unidades educacionais têm contado, né, via formulário eletrônico, do que eles têm feito em educação ambiental. Então, nós temos várias ações e várias frentes muito interessantes, que cada ano crescem e têm novas propostas. Então, nós temos, por exemplo, lá projeto com os 5 R's, né, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Ações pedagógicas sobre diversidade cultural, ambiental, com exposição de filmes e debates, confecção de cartazes e de listas sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente, campanhas sobre os principais problemas ambientais, apresentações culturais, produções visuais sobre as temáticas, né, com outras turmas, não somente aquelas que desenvolvem as ações, listas com metas que podem ser atingidas pelos estudantes e suas famílias que auxiliam na conservação do meio ambiente, visita a Sala Verde Reciclar e Barracão de Reciclagem que nós temos no nosso município, livros sobre as dificuldades ambientais que afetam a comunidade e que são encaminhadas à Secretaria do Meio Ambiente para debates e tentativas de mudanças, projetos sobre a preservação de biodiversidade, animais de extinção, entre outros, projeto de horta sustentável envolvendo toda a comunidade escolar,
trabalho de temas dentro do componente curricular de ciências, trabalhando a natureza, meio ambiente, qualidade de vida, ação do homem no ambiente e a saúde. Plantio de árvores de sombra, árvores frutíferas, vídeos temáticos, contações de histórias, visitas a museus, a organização de meliponários, viveiros livres, visitas dos animais nas unidades, pomar, a exploração dos elementos da natureza, o brincar na chuva e o brincar na árvore. Dando continuidade a essa lista, né, temos aqui atividades desenvolvidas no Clube de Ciências, como a horta, borboletário, minhocário, compostagem e o trabalho nas áreas verdes. Um projeto sobre a cidade de Araucária e suas paisagens. Hortas e jardins com os estudantes, com a participação de servidores e funcionários terceirizados. Conscientização da importância de redução do consumo de materiais, de utensílios e também a organização do espaço escolar para reutilização e revitalização de pneus, por exemplo, como bancos para momentos de jogos. Recolhimento e descarte correto do lixo eletrônico, o projeto Nosso Lixo, um pequeno gesto, uma grande mudança, atividades de separação de lixo, atividades de cuidado com o solo, cuidado de hortaliças e algumas árvores, passeio no Parque do Pinhão, atividades sobre o uso consciente da água e visitas orientadas em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Horto, Gajuvira, Barracão de Reciclagem, APA Passaúna e Trilho do Parque Cachoeira. Essas são algumas ações que foram listadas, né, e essa lista cresce a cada momento. E agora eu vou passar algumas imagens para ilustrar um pouco do que tem sido feito nas unidades. Uma outra ação muito interessante é a Mostra Telas Verdes, que é uma proposta do Ministério do Meio Ambiente para o trabalho de curtas-metragens de educação ambiental de formatos audiovisuais que mostram então a diversidade do nosso Brasil. Esses vídeos são sugeridos pela equipe para o trabalho então em exposições para diversos públicos, sempre pensando na questão do currículo, né, e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Deixo aqui um site para quem tiver mais interesse de saber como que funciona esse programa. Partindo disso, o nosso município, desde 2023, realiza essas mostras. Então, agora em 2025, nós teremos o nosso terceiro ano. Em 2023, nós temos ali, inclusive, o certificado que nós participamos como espaço exibidor. Nós fizemos a primeira edição dessa mostra municipal e nós passamos 29 vídeos de educação ambiental, cidadania, povos, comunidades tradicionais, catadores e catadoras, produção e consumo, agrotóxicos e saúde, e foi oferecido com essas temáticas uma formação de professores até 30 horas, de outubro a novembro de 2023, para o trabalho, então, e sensibilização de materiais diferentes que poderiam ser utilizados tanto para o público dos professores como o público infantil. No ano de 2024, nós tivemos então a segunda mostra no nosso município e aqui com a proposta de 45 vídeos que foram oferecidos, né, para o público dos professores, o trabalho junto nas suas unidades educacionais e também com o público infantil. Aqui nós tivemos temáticas de educação ambiental, cidadania, povos e comunidades tradicionais, biodiversidade, desenvolvimento rural, desmatamento, mudanças de clima, qualidade ambiental, ambiente urbano, florestas, ordenamento territorial ambiental, ancestralidade e inclusão nas unidades de conservação, acesso à água, bioeconomia, direitos dos animais, justiça socioambiental, segurança alimentar e sustentabilidade. Essa mostra também foi oferecida para um público de professores e teve certificação. Então, essa é a mesma proposta, será organizada agora em 2025, a nossa terceira mostra, com outras propostas e audiovisuais que vêm do Brasil todo, então trazendo uma diversidade e uma cultura muito grande.
Aqui eu trago um exemplo de projeto que a gente desenvolve em parceria com algumas empresas locais aqui da Araucária, juntamente com a Secretaria de Educação. Esse é um programa da White Martins, a Indústria e Meio Ambiente, que foi realizado no passado, e anualmente a gente trabalha com as crianças, levando uma turma para espaços ambientalmente preservados e espaços industriais, mostrando a importância dos elementos da natureza tanto dentro da indústria quanto fora dela, mas que tem que ter todo o respeito, um cuidado com a sua preservação e com a sustentabilidade. Aqui a gente mostra uma turma visitando um espaço do Memorial de Araucária, mostrando ali a questão da importância da natureza, o cuidado com a água, que é próximo ali da região, e depois uma visita nas unidades, né, da indústria White Martins, mostrando a importância do produto que eles desenvolvem no espaço. Eu trago aqui, então, uma amostra das publicações que podem ser feitas no nosso município. Nós convidamos anualmente os professores a fazerem artigos e relatos de suas práticas, e a temática ambiental é muito bem aceita, até porque tem uma ampla desenvolvimento nas unidades educacionais. Eu trouxe aqui um recorte dos 3 últimos anos desse caderno pedagógico, que é a nossa publicação, e faço o convite aos demais que ainda têm interesse de publicar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, esse aqui, por exemplo, de 2024, que a gente tem publicações dos relatos dos nossos profissionais. Então, tem questões ali do grafite, questões socioambientais, processo formativo das equipes da relação étnico-racial, que tem com relação à temática ambiental, horta e minhocário no contexto da educação ambiental, o lixo com relação a ressignificando a história, contribuição para o futuro, todos contra a dengue. Dando continuidade às temáticas, aqui um recorte de 2023, trabalhando então com relação às ciências, arte, a fotografia, educação ambiental, a poluição do ar, a questão de uma abordagem sociocientífica nos anos iniciais, o trabalho com o ciclo de vida das borboletas, e aqui também práticas que trabalham a questão da alfabetização científica e o contato com a natureza, a questão das abelhas, né, a questão da importância da polinização, um olhar para a escola com relação à educação ambiental, né, esse aqui no caso de 2022, e inúmeros outros que podem ser encontrados, né, através desses QR Codes que eu deixei ali embaixo de cada publicação. Dentro da nossa Semana do Meio Ambiente, trago aqui então algumas ações que a gente realizou nesse ano de 2025. Então, nós colocamos uma proposta de concurso de vídeos chamados Pequenos Guardiões da Natureza, onde alguns professores e seus alunos poderiam mandar vídeos que falassem sobre a temática para divulgação, né, e reconhecimento dessa importância desse cuidar da natureza. Tivemos algumas unidades que participaram de uma gincana ecológica chamada Direito de Ter, Dever de Cuidar, e uma apresentação teatral com outras unidades educacionais, com uma peça que trabalhava com a temática da educação ambiental. Vou trazer aqui algumas imagens com essas ações desenvolvidas. No concurso de vídeos que foi proposto Pequenos Guardiões da Natureza, nós convidamos turmas de 4º e 5º anos que trabalhassem com seus professores regentes as temáticas educação ambiental, elementos da natureza, problemas ambientais, sustentabilidade, bem-estar, bem viver, mudanças climáticas, enfim, trabalhassem temáticas importantes com seus alunos para que eles fossem protagonistas e passassem um recado sobre o meio ambiente. Eu vou mostrar aqui para vocês em sequência 3 unidades que foram selecionadas, né, que mandaram os vídeos e suas respectivas professoras. Tem que cuidar do meio ambiente. Precisa cuidar do ambiente, né? A gente precisa cuidar do ambiente para as árvores não morrer. Nós precisamos cuidar do ambiente. A gente tem que parar de jogar lixo na rua. Proibido poluição. Nós não podemos jogar lixo em nenhum lugar. Não jogar lixo nas ruas. O ambiente é importante para nós. Conscientizar as pessoas para não poluir o ar. Sonhei que a gente aprendeu a preservar, que as florestas pararam de queimar, que o lixo nunca mais chegou no mar, que os rios eram cheios de vida
sonhei que o céu da cidade era um azulão, que já não existia poluição, que o ar era puro pra respirar. Eu sei, só depende da gente pra tudo mudar. Das cavernas você para pensar em tudo que é natureza, nada a ver e amar. Então, não espere que tudo piore pra ti. Respeitar, reciclar, proteger e cuidar. E não entre voltar a sorrir. Encoste na roda, vem já. Traz o mundo inteiro pra cá. Vem com feliz pra roda, vem já. O futuro não pode esperar. Bom dia, guardiões da natureza! Bom dia! Olá para você que nos assiste. Hoje, eu e a minha turma, os Guardiões da Natureza do 4º ano B da Escola Arquelau, estamos aqui no Parque Cachoeira para fazer uma chamada diferente. E o tema da nossa chamada é atitudes que eu preciso ter para preservar o meio ambiente. Vamos lá? Arthur. Não andar muito de carro. Brian. Não sujar o meio ambiente. Castiel. Não colocar fogo na natureza. Cauã. Não socar lixo. Eliabe. Plantar mais árvores. Isabelle. Reduzir o uso de plásticos. Luísa. Não jogar lixo na rua. Miguel Machado. Cuide da nossa natureza. Pedro. Jogar vidro e papéis nos lixos corretos. Thales. Não fazer desmatamentos nas árvores. Valentina. Nunca cortar as árvores. Yasmin. Economizar água e luz. Bianca. Não poluir os rios. Ana Vitória. A natureza precisa da nossa proteção e não do nosso fogo. Ana Júlia. Reduzir o desperdício de alimento. Miguel Gondek. Não poluir a natureza para garantir seu futuro. A sustentabilidade começa na educação! Meio ambiente. A gente vê por aqui. Dentro da nossa gincana, que algumas escolas realizaram, eu trago aqui uma das provas realizadas, que foi sobre a bandeira ecológica. Então, os alunos tinham que elaborar bandeiras ecológicas, pensando nos elementos da natureza, e aqui nós temos algumas produções, né? Passando ali a questão do Brasil, elementos, né, naturais como árvores, seres vivos, a questão dos 3 R's, e uma natureza sempre exuberante, né, e com as pessoas felizes ao seu redor. Nessa mesma gincana, teve uma proposta de elaboração de desenhos e frases sobre o consumo de água, né? Então, aqui algumas das produções dos alunos que colocam sempre a importância do cuidado da água da natureza de forma lúdica, divertida, né? Cuidar com a natureza, que a nossa água está acabando, ou tomar banho, cuidar da água que nós temos nas nossas casas, a preservação ambiental e a importância dessas ações. Então, aqui somente para ilustrar essas crianças que trabalharam e pensaram um pouquinho sobre a importância de se cuidar, né, do uso da nossa água, até porque nós temos pouca água no nosso ambiente. Dentro da nossa gincana também teve um momento de prova de coleta seletiva que os alunos tiveram que separar, né, os resíduos de acordo com o seu tipo de material. Então, plástico, metal, né, nós tivemos vidro e tivemos também a questão do papel. E essas crianças fizeram essa prova e nós observamos como que eles estão engajados com isso e eles têm esse conhecimento. Então foram momentos lúdicos, divertidos, mas que as crianças aprenderam muito. Dentro da gincana, tivemos também uma prova do quiz ecológico, que foram diversas questões sobre o meio ambiente e sobre a questão de araucária, são em relação ao meio ambiente. Então, foram perguntas simples que os alunos responderam de forma muito bacana e mostraram que conhecem realmente um pouquinho do nosso meio ambiente. E para encerrar ali a Semana do Meio Ambiente, nós tivemos um teatro, né, com a temática ambiental chamada Fonte Mágica, com a companhia Imancico Produções, e que levamos alguns alunos ao Teatro da Praça, né, para trabalhar com essa temática de forma, né,
cultural, divertida, com músicas e outras ações que a gente conseguiu trabalhar dentro do roteiro da peça. Então, aqui algumas, exemplos de ações que a gente pode desenvolver. E agora eu vou passar, então, para a Secretaria do Meio Ambiente fazer um pouquinho da fala das ações que são desenvolvidas, para a gente ter uma noção de como é importante, como a gente pode fazer a diferença. Olá, é um prazer estar participando dessa formação. Eu sou a Janaína, da equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Gostaria de apresentar aqui nossa equipe que trabalhou aqui na elaboração dessa formação. Olá, eu sou a Bárbara, eu sou professora, sou bióloga, já estou aqui na Secretaria do Meio Ambiente há 5 anos, trabalhando junto à educação ambiental. Olá, eu sou a Suelen, sou professora pedagoga. Olá, meu nome é Linha, eu sou zootecnista. Sim, para começar a falar em educação ambiental no Brasil, a gente precisa fazer uma referência à nossa Constituição Federal. Tem um artigo muito famoso, que é o artigo 225, que diz: todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. E como garantir esse direito? O poder público tem a obrigação de promover a educação ambiental. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ela integra um sistema nacional de meio ambiente, junto com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, secretarias estaduais e outras instituições. Então, são essas instituições que têm a incumbência de promover ações de educação ambiental. O trabalho é pautado em políticas diversas, como a política de resíduos sólidos, política nacional, estadual, política municipal de educação ambiental. Mas o que é educação ambiental? Conforme a política nacional, são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. A educação ambiental em Araucária aqui tem uma tradição que remete às origens da Secretaria de Meio Ambiente. Em 1993, quando foi implantada a Secretaria, tiveram início os primeiros projetos de educação ambiental. São mais de 30 anos de história, ou seja, uma história que provavelmente nasceu antes do que muitos dos professores que estão participando dessa formação. Então, as ações desenvolvidas, elas se relacionam com as demais atribuições da Secretaria de Meio Ambiente, que são manutenção de áreas verdes, praças, parques, unidades de conservação, limpeza pública, destinação correta de resíduos, fiscalização de crimes ambientais, cuidados com os animais domésticos e silvestres, entre outros. Dessa forma, esses são os temas que fazem parte das ações de educação ambiental. A nossa equipe tem a missão de levar conhecimento sobre esses temas a toda a população, de forma que isso se reflita em mudanças de atitudes. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Araucária reconhece a educação ambiental como um pilar essencial no contexto escolar, visando formar cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. Seu impacto vai além da sala de aula, desenvolve nas crianças valores como o respeito à natureza, a empatia e a responsabilidade social, promovendo mudanças de atitude que beneficiarão a sociedade e o planeta. A educação ambiental ajuda os alunos a compreenderem os problemas ambientais locais e globais, como desmatamento, poluição e mudanças climáticas. Incentiva ações concretas dentro da escola, como a reciclagem, a economia de água e a energia, além de projetos ecológicos, e estimula o engajamento dos alunos em iniciativas ambientais e sociais, tornando-se os agentes de transformação. A importância atribuída pela Secretaria do Meio Ambiente à educação ambiental no ambiente escolar reflete o compromisso do município em preparar as novas gerações para enfrentar desafios ambientais, promovendo uma relação harmoniosa e sustentável com o meio ambiente e a cidade de Araucária. Aqui, na Secretaria de Meio Ambiente, temos como projetos permanentes as visitas orientadas no Parque Cachoeira, no Horto Guajuvira, as salas verdes Reciclar e a Rota do APA do Passaú. Nessas visitas, a equipe de educação ambiental recepciona os grupos em cada um desses espaços, buscando promover uma experiência que seja inesquecível. Essas visitas atendem principalmente ao público escolar, mas podem adaptar-se a diferentes grupos que serão atendidos sempre com muito carinho e profissionalismo. As visitas não são apenas um passeio, mas uma experiência que desperta o olhar atento dos estudantes para o nosso meio, para que vejam de forma crítica os problemas ambientais que temos, para que aprendam a conhecer espécies e ambientes vulneráveis e entendam a importância das ações que visem a sua proteção.
para que reflitam sobre as suas próprias ações e para que sejam multiplicadores de atitudes positivas para o meio ambiente. Então, sobre o projeto de trilhas guiadas no Parque Cachoeira, além de ser um espaço de lazer muito conhecido da população de Araucária, é uma unidade de conservação, ou seja, uma área protegida e de relevância ecológica. O trabalho de educação ambiental realizado no parque vem sendo realizado há muitos anos. As visitas orientadas no parque têm como objetivo proporcionar momentos de interação do público com essa importante área verde, que é uma unidade de conservação, sensibilizar a população sobre a importância de áreas verdes na cidade e sobre a importância do patrimônio natural, histórico e cultural. O reconhecimento de espécies da fauna e da flora da Mata de Araucárias, orientar sobre temas diversos como resíduos, recursos hídricos, mudanças climáticas e conservação dos remanescentes florestais e também proporcionar momentos de interação e conexão com a natureza. O Horto Guajuvira é o local mantido pela Secretaria de Meio Ambiente para a produção de mudas ornamentais para paisagismo, como azaleias, hortênsias e outras espécies, e principalmente para a produção de mudas de árvores nativas da floresta com araucária, como a própria araucária, erva mate, frutíferas como pitanga, cerejeira do mato, jabuticaba e uvaia. Essas mudas são distribuídas gratuitamente para a população, a quantidade de 30 unidades por CPF por ano. As visitas orientadas no horto têm como objetivo orientar sobre a produção de mudas e a importância da recomposição e recuperação florestal de áreas, apresentar as instalações do horto e os métodos de propagação das espécies que são produzidas lá, conscientizar sobre a importância da preservação dos remanescentes florestais de Mata Atlântica e das áreas protegidas por lei, como áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, entre outras, e difundir a importância da vegetação para a recarga hídrica e sobre os inúmeros benefícios das áreas verdes para a população humana. O Centro de Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis é o local que recebe todo o material reciclável recolhido pelo Serviço de Coleta Seletiva no município, tanto da área urbana como da área rural. Nesse espaço, a Associação Reciclar faz a classificação e separação do material, que é vendido, gerando renda para os seus associados e reduzindo o volume de resíduos destinados ao aterro sanitário. As visitas no Reciclar têm como objetivo difundir conhecimento sobre a geração de resíduos, a separação adequada, os serviços públicos de coleta oferecidos e a responsabilidade de todos na gestão dos resíduos. Apresentar as instalações do Centro de Processamento e Triagem de Materiais, os tipos de materiais comercializados e informações sobre a Associação Reciclar. Também conscientizar sobre temas como a separação dos resíduos, a higienização e medidas de proteção para os materiais cortantes, coleta de resíduos especiais que fazem parte da logística reversa, reciclagem na redução do consumo de matérias-primas, impactos ambientais gerados na destinação dos resíduos e a importância da redução e da geração de resíduos através da prática dos 5 R's. A visita orientada à rota da APA do Passaúna. A barragem do Passaúna é um dos reservatórios de água que abastece Curitiba e outros municípios da região metropolitana. Está localizado aqui em Araucária. Para garantir a qualidade da água que vai para esse reservatório, foi estabelecida a área de proteção ambiental do Passaúna, uma área em que o processo de ocupação e de urbanização é muito mais restritivo, sendo muitos usos proibidos para evitar a poluição da água que é destinada ao consumo da população. Tem como objetivo reconhecer na paisagem as restrições de uso do solo na área de proteção ambiental do Passaúna, refletir sobre os cuidados com os recursos hídricos, sobre a origem da água que vem das nossas torneiras e a importância dos reservatórios. Apresentar o conceito e o objetivo das áreas de proteção ambiental, explicando sobre como o zoneamento regula e o que se pode ou não pode fazer em cada lugar e também conscientizar sobre o uso racional da água. Além das visitas, quando não é possível a saída dos alunos da unidade educacional, a equipe de educação ambiental oferece a possibilidade de levar palestras nas escolas. Dessa forma, os diversos temas relacionados à educação ambiental são apresentados em uma linguagem diferente daquela utilizada pelos professores regentes. Apesar de levar o título de palestra, essas ações são pautadas na construção de conhecimento, promovendo reflexões e dando voz a todos, utilizando recursos e dinâmicas que promovam a interação do grupo. Também são realizadas outras ações, como a capacitação da Guarda Municipal da Araucária, visitas em empresas do município e participação nas CIPÁTIMAS, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente, com palestras sobre temas diversos relacionados à educação ambiental. Por fim, também são realizadas ações e projetos eventuais, como exposições, apresentações de peças de teatro e desenvolvimento de material informativo impresso e de material pedagógico. Entre elas, podemos citar como o programa Sua Atitude é Importante, que foi a distribuição de caixas para separação de recicláveis. Mais de 2.500 unidades, com estabelecimentos públicos como secretarias, unidades de saúde, o CRAS e as escolas, dentre outros,
e instituições de ensino público e privados. As palestras sobre a guarda responsável, que ela tem como objetivo conscientizar as crianças do ensino fundamental e também a comunidade sobre a importância da guarda responsável dos animais domésticos. Então são abordados temas como cuidados básicos com os pets, respeito aos direitos dos animais e a prevenção de maus tratos, bem como o papel de cada cidadão na construção de uma convivência mais ética, segura e saudável com os animais. A iniciativa ela busca despertar a empatia, o senso de responsabilidade e o compromisso com o bem-estar do animal. A exposição do Parque dos Dinossauros no Parque Cachoeira, com a participação de todas as escolas municipais e algumas particulares. O público estimado foi de 8.500 estudantes em 2023 e 2024. Título Three Cities of the World, que é a certificação da ONU para cidades que preservam suas árvores, e o projeto Arte e Vida de 2023, que é uma apresentação de 2 peças teatrais, As Aventuras de Brian e O Sonho de Catarina, com a participação de escolas municipais rurais, urbanas e grupos de convivência, com um público de 7.570 pessoas. E a Semana do Meio Ambiente de 2025, com o lançamento da pedra fundamental do novo projeto de reformulação do Horto Municipal de Araucária, a Blitz realizada em conjunto com os alunos da Guarda Mirim para a divulgação das ações e serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma ação de educação ambiental com plantio de árvores para a recuperação de nascentes juntamente com os grupos da convivência da assistência social e a gincana chamada Desafios do Meio Ambiente, no Ginásio de Esportes Joval de Paula Souza e ações educativas no Teatro da Praça para alunos das escolas municipais. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e trago aqui uma frase para a gente refletir sobre nossa situação atual na Terra. Então, eu trago aqui a Ailton Krenak, que fala o seguinte: fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem uma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza, o cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Então, após essa reflexão, né, eu deixo aqui um recado, né, um pensamento para a gente pensar que fazer a nossa parte faz sim a diferença. Então, trabalho com os professores, com as crianças, com os estudantes, com toda a comunidade é muito importante sim, e com ela a gente se fortalece para deixar então o nosso planeta um pouquinho melhor, né? Então, eu me encerro aqui, agradeço a atenção de todos e deixo nossos contatos para caso necessitem de mais informações e também um material que será disponível ali no link com mais recursos caso tenham interesse de trabalho maior com a temática. Obrigada a todos.